Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de São Gonçalo. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula de regimento interno voltada aí para o concurso da Câmara Municipal de São Gonçalo, tá bom? Essa não é a nossa primeira aula, gente. A gente tem uma playlist já aqui no YouTube. Já estamos aí na nossa 7ª aula, então já houve muito conteúdo importante. É indispensável que você vá no cardzinho que vai aparecer aqui em cima e assista desde a primeira aula, tá? Se você não está acompanhando a sequência, caiu aí de paraquedas nesse vídeo, dê a sequência para você não ficar perdido, porque algumas informações aqui já estão sendo dadas, né? Supondo que você já viu as outras aulas. Então, se você não assistiu às outras aulas, pode ser que você fique um pouco perdido aqui no conteúdo, tá bom? Outro recadinho, gente, não se esqueça de entrar no nosso grupo do Telegram. Toda vez que nós lançarmos aula nova, você vai receber o link através do Telegram, né, nesse nosso grupo de transmissão. E também, toda vez que sair alguma atualização do teu concurso, sair outros editais que possam ser interessantes para você, a gente vai estar compartilhando por lá, tá bom? Mais um recadinho os nossos materiais. Nós temos diversos materiais de questões comentadas para te auxiliar no teu estudo, para revisão, tá? São dezenas de questões comentadas para você praticar para a sua prova, todas voltadas e direcionadas para o seu edital, tá? Então, se você tiver interesse em adquirir nossas questões de regimento interno, tem questão de ética, tem, assim, vários conteúdos aí da tua prova, tá bom? Se você tiver interesse, no final dessa aula, fica comigo aqui que eu vou mostrar lá no nosso site quais são os materiais, os valores que são super acessíveis e como você pode adquirir, tá bom? E por último, né, não pode faltar, deixa o seu like, se inscreva nesse canal, não se esqueça de fazer isso, porque fazendo isso você vai estar ajudando esse canal a crescer e você vai estar prestigiando, né, esse conteúdo, né, que está sendo ofertado aí para você aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá, artigo 16 do nosso regimento interno. Vamos então dar seguimento aí. Essa aula assim tem uns assuntos um pouquinho mais complexos, mas nada de outro mundo, eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Bom, vamos lá. Vai falar agora do processo de destituição da mesa. A gente falou, né, lá da renúncia do vereador, como é que funciona, né? Do vereador que esteja fazendo, no caso a renúncia dele não ao mandato, eu tô falando da renúncia dele em relação à mesa diretora, tá? Então, a gente falou da renúncia e da destituição um pouquinho, como é que funciona lá a votação da destituição. Agora a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhes, né? Como é que é esse processo para que um vereador seja retirado do seu cargo na mesa. Gente, é importante separar isso na tua cabeça. Eu não estou falando do vereador deixar de ter o seu mandato. Isso é outro processo, tá? Eu estou falando do vereador que está lá como presidente, ou vice-presidente, ou secretário da mesa, ser retirado desse cargo, tá? Pelo plenário da Câmara. Como é que funciona isso, tá? O processo de destituição terá início por representação subscrita. Subscrita, gente, é assinada, tá? É um abaixo-assinado, tá? Necessariamente, ou seja, tem que ter por 1/3 dos membros da Câmara, tá? Então, vamos voltar ao exemplo. São Gonçalo, 27 vereadores, né? Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não tenho certeza se é isso, não. 9, que corresponde a 1/3, tem que assinar um abaixo-assinado para que se inicie o processo de retirada de algum membro da mesa, tá? Lida em plenário pelo seu primeiro subscritor. Então, o primeiro cara, o cara que lançar o abaixo-assinado, vamos falar do José de novo, né? O José tá lá fazendo besteira, né? Ele é omisso, ele é ineficiente, ele é faltoso e ainda abusa da autoridade. José é tudo de ruim, né? Ele tá em todas as... Ele tá infringindo todos os limites aí do seu cargo. E aí, o João, observando isso, falou, opa, peraí, vamos dar um jeito nesse cara. Então, o João faz lá uma representação, tá? Deseja a destituição do membro tal, vai fazer lá as alegações dele, e ele vai passar esse abaixo-assinado, tá? Ele vai assinar primeiro, é claro, e vai passar para que os outros assinem também. Quando chegar 1/3 dos membros da mesa, ele vai ler
né? Vai chegar lá no plenário e ele vai ler para o plenário, para os outros vereadores, essa representação, tá? Com ampla e circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades imputadas. Não é eu quero destituir, pronto. Lá tem que estar dizendo por que vai destituir ele. Isso tem que ter fundamento, tem que estar argumentado, tem que ter fatos, né, que reforcem esse argumento, tá? Oferecida a representação nos termos do presente artigo e recebida pelo plenário, a mesma será transformada em projeto de resolução pela Comissão de Justiça e Redação. Essa comissão aqui é uma das comissões da Câmara que a gente vai falar lá na frente, tá? Não cabe a gente entrar agora. Mas basicamente ela é responsável por analisar, tá? O texto legal, se está tudo de acordo com as normas, se está tudo certinho, tá? Entretanto, a ordem do dia da sessão subsequente... Entretanto, para a ordem do dia da sessão subsequente, aquela em que foi apresentada, dispondo sobre a constituição da comissão de investigação processante, tá? Ou seja, na ordem do dia, tá, da sessão subsequente. Então, hoje foi apresentada pelo João a representação lá, subscrita por 1/3 dos vereadores, pedindo a saída do José, a destituição do José do cargo de vice-presidente da mesa diretora da Câmara, tá? Aí, isso foi lido e o plenário disse, olha, tudo bem, então vamos abrir o processo, né? Isso aí vai para a mão da Comissão de Redação e Justiça, para ser transformada num projeto de resolução, tá? E na próxima secção, na sessão seguinte, tá? Vai ser feita aí a constituição da Comissão de Investigação Processante, uma comissão especial que vai ser montada, que é um grupo, comissão é um grupo de vereadores que se especializa em alguma função dentro da Câmara, basicamente é isso, tá? Tem comissão de educação, etc e tal, cada um cuidando de uma parte. Então vai ser feito um grupo de vereadores que vai ser delegado a eles a responsabilidade pela investigação, tá? E pelo processo de destituição do José, ok? Aprovada por maioria simples, que é a maioria dos presentes, tá? O projeto a que alude o parágrafo anterior, que é esse projeto de resolução para a destituição do José, né? No caso eu estou usando o José como exemplo, é claro. Serão sorteados, gente, 3 vereadores entre os desimpedidos, tá? Para comporem a comissão de investigação e processante, que se reunirá dentro de 48 horas seguintes, sob a presidência do mais votado dos seus membros. Então, elegemos a Maria, foi sorteada a Maria, tá? Maria não é impedida, ela não tem nenhum tipo de vínculo de parentesco, nada com José, então ela pode fazer parte dessa comissão. A Maria, a Antônia, tá? E o Pedro, tá? São os 3 vereadores aí, isso aqui dentro do exemplo que eu tô dando, tá, gente? Que eu acho que ajuda você a visualizar, tá? Os 3 vão fazer parte dessa comissão processante. Eles vão ter que se reunir em 48 horas, tá? E quem vai presidir a comissão? A Maria teve 600 votos lá nas eleições municipais. A Antônia teve 700 e o Pedro teve 500, né? Quem teve mais voto? A Antônia. Então, a Antônia vai presidir, tá? Vai presidir essa comissão. Da comissão não poderão fazer parte o acusado ou acusados e os denunciantes. Então, o João, lembra do João? Foi ele que denunciou, foi ele que começou lá a representação. Ele também não vai poder fazer parte dessa comissão, tá? Porque se entende que o João, ele é parte no processo. Ele já tem uma opinião formada sobre o José. Então, ele não está imparcial para investigar as circunstâncias. Ele não pode averiguar o que ele mesmo disse, né? É preciso que outros averiguem. Instalada a comissão, o acusado ou os acusados serão notificados dentro de 3 dias, né? Abrindo-se-lhe o prazo de 10 dias para representação por escrito de defesa prévia. Então, vamos lá. Formou-se a comissão, tá? Essa comissão vai se reunir, tá? Formou a comissão foi formada, a comissão investigante, né? Processante, tá? Comissão. Ela vai se reunir em 48 horas. Depois de 48 horas, tá?
ela vai notificar o acusado ou os acusados, tá? Porque vai que o José nem tava, ele tá sendo processado por falta, tá? Então, nesse dia também ele nem tava lá, né? Então, em 48 horas ele vai ser notificado, após, claro. Aliás, após a reunião, tá? Ele vai ser notificado, tá? Essa comissão vai ter 3 dias para notificar. Eu vou refazer aqui, gente, peraí, porque eu acho que vai ficar tá ficando embolado. E é muito importante você entender o que eu vou falar. Eu vou refazer esse desenho. E aí não vai ter erro, tá? É importante a gente fazer da maneira mais desenhada e didática possível, tá? Então, formou-se a comissão. Em 48 horas, essa comissão vai ter que se reunir. Tá? Vai ter que se reunir. Após a reunião, em 3 dias, o José, no caso que é o nosso exemplo, né? Notificação do acusado. O José tem que ser notificado. E o José vai ter 10 dias para apresentar a defesa. Entendeu o processo? Vai apresentar a defesa, tá? E essa defesa, gente, ela é escrita. Ele não vai gravar um vídeo, não. Ele vai escrever a defesa dele, tá? A defesa prévia. Fim do prazo estabelecido no parágrafo anterior, a comissão apresentada, a comissão apresentada ou não a defesa prévia, porque o José pode estar, ele leu lá, laissez-faire, né? Deixa correr, tô nem aí. E não se defender, tá? Então, se ele tivesse defendido ou não, não importa, isso não vai alterar, tá? Procederá às diligências para entender necessárias, emitindo ao final o seu parecer. Tá? Então, ela vai ter ou não a defesa do José e aí ela vai tirar as conclusões dela. Tá? O parecer e as conclusões finais. Nós concluímos que é isso. Tá? O acusado ou acusados poderão acompanhar todos os atos e diligências da comissão. Então, ele vai poder, se a comissão for mexer no documento, ele vai ter direito a ter acesso também a esses documentos. Tudo que a comissão for fazer, ele tem acesso de acompanhar, tá? A comissão terá um prazo máximo prorrogável de 20 dias para emitir parecer, a que alude o artigo 5º parágrafo 5º deste artigo, né? O qual deverá, que é esse parecer aqui final, tá? O qual deverá concluir pela improcedência das acusações, se julgá-las infundadas, ou, caso contrário, do projeto de resolução propondo a destituição do acusado ou dos acusados. Ela pode, dizer, tem razão, o João tem razão, né? Então, dá sequência, tá? Para que isso seja votado. Ou ela pode dizer, o que o João falou não tem fundamento, tá? O José se defendeu aqui, não tem nada a ver. O João está com implicância, ou enfim, não faz sentido o que o João colocou. Então, é improcedente nesse caso, tá? O parecer da comissão, quando concluir pela improcedência das acusações, será apreciado em discussão e votação única na fase do expediente. Essa fase, ordem do dia, expediente, a gente vai falar quando falar das sessões, tá? Então não se preocupa com isso agora. Da primeira sessão ordinária, subsequente à sua apresentação ao plenário, tá? Se por qualquer motivo não se concluir na fase do expediente da primeira sessão ordinária, que a fase do expediente é a primeira fase, tá? Da sessão, é o início da sessão, tá? Vamos supor que ele tem um tempo para acontecer. Passa esse tempo, tem que entrar na ordem do dia e não se concluiu, tá? Essa votação. Então, a apreciação do parecer, tá? Que é se o plenário concorda ou não com o que a comissão concluiu, tá? As sessões ordinárias subsequentes, tá? Ou as sessões extraordinárias para esse fim convocadas serão integral e exclusivamente destinadas ao prosseguimento do exame da matéria, até definida a deliberação do plenário sobre a mesa. Então, o ideal é o seguinte, a comissão emitiu um parecer, tá? Vou voltar aqui para aquele nosso exemplozinho, tá? Depois desse prazo de 10 dias, tá? Em que ele vai ter para apresentar a defesa escrita, a comissão vai emitir parecer final, tá? E esse parecer vai ser levado para o plenário, que vai dizer se concorda ou não, tá? Com o parecer, tá bom? Isso tem que ser votado
no expediente, que é na primeira parte da sessão. Eita! Espera aí que eu escrevi aqui. Expediente, tá? Da sessão seguinte, tá? Vou botar aqui S seguinte para poder facilitar e caber. Da sessão seguinte, tá? Vamos contar que isso aqui não aconteça. Então, chega lá no dia e a discussão fica fervorosa, porque o José tá nervoso e começa uma briga e não sei o quê. Enfim, a coisa não consegue caminhar. Nesse caso, aquele dia, esquece a ordem do dia, esquece tudo que os vereadores tinham para fazer. Eles só vão tratar desse assunto. E só vão terminar quando esse assunto tiver finalizado. Tá bom? O parecer da comissão que concluir pela improcedência, isso é caso a comissão não concorde com o João, tá? Nesse exemplo que a gente está dando, a comissão não acha que esse vereador deve ser destituído, tá? Da mesa. Das acusações será votado por maioria simples, procedendo-se. Vamos lá. Arquivamento do processo, tá? Se aprovado o parecer. Então, se o plenário concordar com a comissão e disser, olha, realmente, tá? O João tá de perseguição, o José tem que continuar no cargo. Então, vai ser arquivado esse processo, acabou, tá? Ou a remessa do processo à Comissão de Justiça e Redação se rejeitado. Vai que o plenário fale para a comissão, vocês concordamos com o João. Não, vocês estão dizendo que é improcedente, mas a gente não acha não. A gente acha que ele tem que ser julgado, que ele tem que ser destituído. Então, nesse caso, se for rejeitado, essa resolução vai para a mão da Comissão de Justiça e Redação. Ocorrendo a hipótese prevista, na linha B, que é no caso da Comissão de Justiça e Redação assumir o processo, tá? A Comissão de Justiça elaborará dentro de 5 dias da deliberação do plenário parecer que conclua por projeto de resolução propondo a destituição do acusado ou dos acusados. Aprovado o projeto de resolução propondo a destituição do acusado ou dos acusados, o fiel translado dos autos será remetido à Justiça, tá? Então, a Comissão de Redação e de Justiça pega e já faz logo o projeto para ser votado, já destituindo eles. Isso é levado para votação, tá? Aprovado o projeto de resolução propondo a destituição do acusado ou dos acusados, o fiel translado dos autos será remetido à Justiça. Tá repetido, Repetiu aqui o parágrafo 12, tá, gente? Sem prejuízo do afastamento, que será imediato, a resolução respectiva será promulgada e enviada à publicação, tá? Dentro de 48 horas para a deliberação do plenário. Pela presidência ou seu substituto legal, se a destituição não houver atingido a totalidade da mesa, tá? Então, ou o presidente, ou o vice, enfim, quem tiver validade ali para poder receber, tá? Pelo vereador mais votado dentre os presentes, nos termos do parágrafo único do artigo 5º deste regimento, se a destituição for total. Então, se for um elemento da mesa que for ser destituído, quem vai ser responsável, por promulgar essa destituição será o presidente da mesa ou o seu substituto legal, Se ele tiver sido destituído, vai ser o vice, Mas se a destituição for da mesa inteira, vai ser o vereador mais votado dentre os presentes, o responsável pela promulgação. Promulgar, gente, é confirmar e fazer publicar aquele resultado das eleições, tá? Aquele resultado, no caso da deliberação, não é eleição, é deliberação. Da votação que optou, que confirmou a destituição daquele membro daquela mesa, tá bom? Então, tranquilinho? Não é tranquilo, não. É um assunto complexo? Desenhando fica mais fácil. Eu aconselho a fazer um esqueminha, desenhando, criar um exemplo, criar uma história na tua cabeça, igual a gente desenhou aqui a história do José. Tudo isso ajuda você a ter uma compreensão maior, prestando muita atenção nos prazos, tá? 48 horas, prazo para que a comissão processante investigante se reúna. Essa comissão é composta por 3 vereadores sorteados, tá? Dentre os vereadores desimpedidos. Não pode estar nesse sorteio nem o acusado, nem aquele que o acusou.
né? Porque eles já são parte no processo. Então, dentre os vereadores desimpedidos, né, imparciais, né, vamos dizer assim, é votado, é escolhido 3 para fazer essa comissão. Essa comissão tem que se reunir em 48 horas. Depois da reunião da comissão, eles vão notificar o acusado. E eles vão notificar no prazo de 3 dias. Eles têm 3 dias para notificar o acusado do processo que foi aberto contra ele, tá? Uma vez que recebeu a notificação, esse acusado tem 10 dias para apresentar uma defesa. E uma defesa escrita. Essa defesa tem que ser escrita, ok? Depois de 10 dias, tendo o acusado se defendido ou não, né? Porque aí vai ficar a critério dele, essa comissão vai novamente se reunir e vai elaborar, vai fazer a diligência necessária, checar documento, o que for preciso, para ela poder chegar a uma conclusão final. E ela vai fazer um parecer final. Esse parecer pode ser, ok, vamos destituir, né? Nesse caso vai ser encaminhado o projeto de resolução para votação do plenário. Ou pode ser, não vamos destituir, é improcedente a acusação. Nesse caso, vai ser levado para o plenário. Se o plenário concordar com a comissão, o processo é arquivado. Se o plenário não concordar com a comissão, o processo é levado para a Comissão de Justiça e Redação. E aí é eles que vão cuidar, né, desse projeto de resolução para votação do plenário. Projeto de resolução que propõe, no caso, a destituição ou do membro, né, que está sendo processado, ou da mesa inteira, se for o caso. Tá bom? Uma vez aprovada a destituição, tem que ser promulgada. Quem vai promulgar dentro de 48 horas, tá? O presidente da mesa, no caso, se ele não tiver sido destituído, né, então vai ser ele ou um substituto legal, tá? Pode ser o vice, quem tiver ali naquela sequência hierárquica, tá bom? Mas se a mesa inteira tiver sido destituída, então ela não pode promulgar a própria destituição. Então quem vai fazer isso? O vereador mais votado dentre os presentes na sessão. Ele vai fazer a promulgação, que é a confirmação do resultado da deliberação do plenário. E aí a mesa está destituída, tá bom? É chatinho? Acredito que sim, eu gosto, por incrível que pareça, eu gosto dessas coisas, né? Eu sou esquisita, mas tem gente que não gosta, eu sei, eu entendo, tá? É complexo. Cuidado com esses prazos, faz o desenho, tá? Pega agora, não tem essa informação que eu acabei de te dar? Tá? Volta no vídeo pega uma folha e vai tomando nota, tá? Passo a passo, primeiro, segundo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo, para você fazer um esqueminha aí, que isso aí vai te ajudar muito, tá? Isso é aquele tipo de questãozinha que pega muito em prova, e eu tenho certeza que a banca vai querer se deliciar aqui com você, tá? Mas você vai acertar essa questão e isso vai te colocar na frente. Pessoal, deixa eu mostrar agora para vocês os materiais que nós preparamos para te auxiliar aí na sua preparação para esse concurso, né, da Câmara Municipal de São Gonçalo, tá bom? A gente tem vários materiais em PDF, tá? São questões comentadas para você treinar em cima do conteúdo da sua prova, ok? Você vai vir aqui no nosso site, expressoconcurso.com.br, vem aqui em concursos. Primeiro concurso aqui, concurso Câmara de São Gonçalo. Clicou, vai abrir uma página onde você vai ter mais informações aí, né, do edital. E no final você tem aqui todos os materiais que nós estamos oferecendo. Tem questões comentadas, todas com comentário, tá, gente? Você vê a questão e embaixo você tem um comentário explicando, né, o gabarito daquela questão para você fixar o seu conteúdo, tá bom? Tem questão comentada de História e Geografia de São Gonçalo, Regimento Interno, tá? A gente está trabalhando as aulas, tem aí 82 questões preparadas em cima do Regimento Interno. Tem questões comentadas de ética e filosofia, relações interpessoais, estatuto do servidor, lei orgânica e português da Banca Selecom, tá? Português todo em cima de questões que a Banca Selecom vem pedindo nas provas, tá bom? Então, você pode comprar esse material aí separadamente, olha os valores 15, né, 12, dependendo aí de qual o assunto do material, ou você pode comprar o combo completo com todas essas questões comentadas em PDF
por apenas R$90, tá bom? Se você quiser adquirir, ó, clicou em comprar, você vai ser direcionado para o PagSeguro, tá? Vendido por Jorge Paulo aí. Aqui você pode pagar com boleto, com cartão. Fez o pagamento, liberou, né? O pagamento, você vai receber esse material no seu e-mail, tá bom? Olha, você também, tá? Tem a opção de comprar pelo PagSeguro diretamente, o link está aqui na descrição do vídeo, e também de fazer transferência ou depósito bancário, tá? Nesse caso, entre em contato no número do Zap, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá nesse Zap você vai ser instruído de como pode adquirir o material através de uma transferência ou um depósito bancário, tá? A gente trabalha aí com vários bancos, não vai faltar aí opções para você, tá bom? Então tá aí os nossos materiais de revisão. Vou então fechando então a aula, tá bom? Estuda que a vida muda. Um beijão, fica com Deus.